A noite de 24 de fevereiro de 1942 começou como qualquer outra em Los Angeles, Califórnia. A cidade, envolvida no manto de veludo da noite, dormia sob um céu salpicado de estrelas. O burburinho habitual da cidade foi substituído por um silêncio sereno. Uma brisa suave sussurrava entre as palmeiras, carregando o aroma do Oceano Pacífico. Era uma noite como qualquer outra, ou assim parecia. Mas essa tranquilidade não estava destinada a durar. A calmaria era apenas o prelúdio de uma tempestade inesperada. Por volta das 2 da manhã, um silêncio sinistro desceu. Era como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. O ar ficou denso de expectativa, uma sensação de presságio se infiltrando em cada canto. De repente, o lamento estridente das sirenes de ataque aéreo cortou a escuridão, tirando os angelinos de seus sonhos. O som era assustador e surreal ao mesmo tempo. A cidade que nunca dormia agora estava totalmente acordada, tomada pelo medo e pela incerteza. As pessoas corriam para suas janelas, tentando entender o caos. A Segunda Guerra Mundial graçava em todo o globo. Uma tempestade implacável de conflito e destruição. O ataque a Pearl Harbor ainda era uma ferida aberta, gravada na memória coletiva da América. As cicatrizes daquele dia ainda estavam cruas. Rumores de submarinos japoneses espreitando na costa já haviam deixado Los Angeles em alerta. A ameaça parecia onipresente e real. Agora, enquanto as sirenes soavam, uma pergunta assustadora ecoava no coração de cada residente. Seria este o momento em que a guerra chegaria às suas praias? O medo era palpável. O céu, momentos atrás uma extensão pacífica, tornou-se uma tela de caos. Luzes e sombras dançavam em um espetáculo frenético. Holofotes, poderosos feixes de luz rasgando a escuridão, vasculhavam o céu noturno. Eles se moviam com urgência, buscando um inimigo invisível. Canhões antiaéreos rugiam, enviando rastros de luz flamejantes em arco para cima. A noite estava viva com os sons da batalha. A barragem ensurdecedora ecoou pelos cânions do centro da cidade, reverberando nos morros de Hollywood. A cidade estava sob cerco. O medo, palpável e cru, tomou conta da Cidade dos Anjos. A noite havia se transformado de serena para aterrorizante em um instante. Enquanto os holofotes dançavam pelo céu, eles iluminaram algo extraordinário, algo que desafiava a explicação. Um objeto grande e não identificado pairava silenciosamente em meio ao caos. Sua presença, ao mesmo tempo, inspiradora e aterrorizante. Testemunhas o descreveram como uma nave enorme, em forma de losango, brilhando com uma luz sobrenatural que parecia pulsar com vida própria. Movia-se lenta e deliberadamente, como se estivesse observando a atividade frenética abaixo, quase como se estivesse estudando as reações daqueles no solo. Seria esta uma aeronave japonesa, uma arma secreta lançada em solo americano, ou algo ainda mais sinistro? Ou seria algo completamente enigmático, um visitante de outro mundo, talvez? Os militares, tomados pela paranoia do tempo de guerra, reagiram com agressão imediata, o medo os levando à ação. Baterias antiaéreas, com suas equipes convencidas de que se tratava de um ataque inimigo, lançaram uma barragem furiosa contra o objeto misterioso, determinados a derrubá-lo. Milhares de munições foram disparadas para o céu noturno, iluminando a cidade com uma exibição mortal de fogos de artifício, um testemunho do medo e da confusão do momento. No entanto, o objeto parecia impávido com o ataque, seus movimentos aparentemente não afetados pela fúria explosiva direcionada a ele, como se fosse invulnerável. À medida que a noite avançava, o objeto desapareceu tão rápida e misteriosamente quanto havia aparecido, deixando para trás mais perguntas do que respostas. As sirenes de ataque aéreo silenciaram, substituídas pelo silêncio sinistro de uma cidade que prendia a respiração, esperando, imaginando o que havia acabado de acontecer. O sol nasceu
pintando o céu com tons de laranja e dourado. Mas os eventos da noite lançaram uma longa sombra sobre a cidade e seus habitantes. A Batalha de Los Angeles, como ficou conhecida, havia começado, marcando uma noite de mistério e medo que seria lembrada por gerações. Na manhã seguinte ao incidente, as ruas de Los Angeles fervilhavam com uma mistura de confusão e medo. As pessoas se reuniam em pequenos grupos, seus rostos marcados pela preocupação e curiosidade, tentando entender o que havia acontecido. Os jornais, ávidos por manchetes, publicavam histórias de um ataque aéreo japonês, alimentando a especulação já desenfreada. As manchetes gritavam sobre um ataque, mas os detalhes eram obscuros e inconsistentes. No entanto, em meio à narrativa oficial, sussurros de algo mais estranho começaram a circular. As pessoas falavam em voz baixa, compartilhando rumores que desafiavam as explicações convencionais. Testemunhas oculares, com vozes trêmulas de admiração e terror, compartilharam seus relatos do que viram no céu noturno. Suas histórias eram repletas de detalhes que pareciam bizarros demais para serem inventados. Uma testemunha, uma jovem chamada Charlotte Mans, descreveu ter visto um objeto grande e prateado, em forma de charuto, pairando sobre a cidade. Ela contou como ele parecia pairar no ar, desafiando a gravidade. Ela afirmou que ele se movia silenciosamente, emitindo uma luz estranha e pulsante. A luz era diferente de tudo que ela já tinha visto, lançando um brilho misterioso sobre a cidade. Outra testemunha, um estivador chamado Frank Ryman, relatou ter visto uma formação de objetos menores acompanhando a nave maior. Ele os descreveu como se movendo com incrível velocidade e precisão. Esses objetos, ele afirmou, disparavam e zigue-zagueavam ao redor do maior, como se estivessem executando algum tipo de dança aérea. Seus movimentos eram sincronizados, quase como se estivessem se comunicando uns com os outros. À medida que mais e mais relatos de testemunhas oculares surgiam, um padrão assustador começou a se formar. As histórias, embora variadas em detalhes, compartilhavam um fio condutor difícil de ignorar. As descrições do objeto não identificado, ou objetos, eram notavelmente consistentes. Pessoas de diferentes partes da cidade relataram ter visto a mesma coisa, adicionando credibilidade às suas alegações. Eles falavam de uma nave diferente de qualquer aeronave conhecida da época, movendo-se com uma velocidade e capacidade de manobra que desafiavam explicação. Era como se as leis da física não se aplicassem a esses objetos. Esses não eram os bombardeiros pesados da Força Aérea Japonesa. A diferença de tecnologia e capacidade era gritante e inegável. Isso era algo totalmente diferente. Algo que deixou o povo de Los Angeles questionando a própria natureza da realidade e o que poderia haver lá fora, além das estrelas. A explicação oficial para os eventos de 25 de fevereiro de 1942 foi rápida e simples, um caso de nervosismo em tempo de guerra. Os militares, ansiosos para minimizar qualquer sugestão de vulnerabilidade, alegaram que o fogo antiaéreo havia sido disparado por balões meteorológicos ou, talvez, por uma aeronave perdida. O grande volume de fogo desencadeado naquela noite, argumentaram eles, foi simplesmente resultado de nervos à flor da pele após o ataque a Pearl Harbor. Mas para muitos, essa explicação soou falsa. A velocidade, a capacidade de manobra e a aparência estranha do objeto não identificado, juntamente com as inconsistências na história oficial, alimentaram a especulação de que algo extraordinário havia ocorrido sobre Los Angeles naquela noite. Sussurros de armas secretas, aeronaves experimentais e até mesmo visitantes extraterrestres começaram a circular. A Batalha de Los Angeles havia se tornado um terreno fértil para teorias da conspiração, capturando a imaginação de uma nação já em estado de alerta.